Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marco Narciso e vamos hoje para mais uma videoaula e nós vamos falar hoje sobre pistas oculares. Olá pessoal, vamos lá. O que são pistas oculares? Eu gostaria que você fizesse uma experiência, que você contasse agora para você mesmo ou para alguém sua última viagem. O que você fez recentemente? Então, se eu fosse contar para vocês, eu falaria da viagem de 10 anos de casamento, onde eu fui para uma praia, então eu contaria todos os detalhes para vocês, que praia que eu fui, como era, com quem eu estava. Esse é o processo, ok? Então vamos lá, dá uma pausa agora, já começa a contar a história e depois você volta para cá. Tudo bem? Contou a história, percebeu a sua fluidez? Como você contou as informações, como elas foram processadas, a velocidade com que você falou, a quantidade de detalhes, a riqueza de detalhes que você utilizou para contar a sua experiência. Agora eu gostaria que você, nesse momento, travasse seus olhos em um único ponto. Ache um ponto na parede, um prego, um parafusinho, um quadro, qualquer coisa distante e não mova os seus olhos. E conte a mesma experiência e perceba o que acontece com a sua velocidade, a sua fluidez, o seu raciocínio, as palavras que você utiliza, a riqueza de detalhes e volta daqui a pouquinho de novo. O que aconteceu com você? Normalmente, as pessoas percebem uma perda significativa naquilo que elas estão processando, como elas estão comunicando, como elas estão transmitindo as informações. Existe uma relação entre a movimentação de buscar as informações. É como se nós estivéssemos vivendo as experiências novamente. Então eu gostaria que, para ficar mais fácil, ao invés de eu te dar um papelzinho para que você fique olhando com uma cola, eu gostaria que você olhasse para o meu rosto nesse momento e imaginasse uma letra L. Então você vai olhar uma letra L e a perninha de baixo do L vai apontar para esse lado aqui. Ok? Então, tudo que estiver desse lado aqui serão informações lembradas. E tudo que estiver do outro lado serão informações construídas. As informações, quando os meus olhos olham para cá, eu estou buscando pistas, naquele momento, buscando informações visuais lembradas. Então, aqui em cima, visuais lembradas. Se eu olhar para o lado oposto, visual construído. Quando eu olho para o lado esquerdo, na direção dos meus ouvidos, olha que interessante, na direção dos ouvidos, então você vai saber que todas as vezes que você olha para os lados, o que tem aqui são os nossos ouvidos, então são informações auditivas. Auditiva, lembrada, auditiva, construída. Aqui embaixo é conversa interna. Quando eu bato aquele papo comigo mesmo. A gente já vai começar a falar um pouquinho mais para vocês entenderem e dando exemplo em cada um deles. E no canto inferior direito aqui, no meu lado direito, ok? No seu lado oposto, lembre-se bem disso. Nesse lado, sinestesia. Eu estou sentindo algo. Então vamos lá. Eu vou contar para vocês a viagem, eu vou buscar informações aqui. Ah, aconteceu isso, tal. Aí eu ouvi uma música, aí o barulho do mar, e eu vou começar a buscar as informações. Se as informações não forem muito recentes, existe uma grande probabilidade que eu precise construir novamente a informação. Algumas pessoas de leitura corporal ou então de técnicas de detecção de mentira, elas acabam acreditando que se você construir é porque você está mentindo. Não necessariamente. Se você estiver construindo, significa que a informação não está de fácil acesso e você precisa resgatar aquela informação com um pouco mais de afinco, um pouco mais de entrega para encontrar essas informações que estão aqui desse lado. E sim, claro, se você está mentindo, provavelmente você vai ter que construir uma imagem dentro da sua cabeça, então dificilmente você vai lembrar, você vai estar construindo. Vamos lá. O seu cliente chega até você e começa a contar uma história para você e ele vai buscando informações, olhando muito para as partes superiores. Existe uma grande probabilidade de ele ser uma pessoa muito voltada àquilo que ele pode enxergar. Se você quer conquistar esse cliente de alguma forma, seja na área comercial, seja na área de terapia, seja em qualquer área, até mesmo nos relacionamentos,
é importante que você mostre informações, que ele possa ver aquilo. Mesmo que você leve o seu cliente a imaginar as informações. O nosso cérebro é capaz de ver as informações mesmo quando elas não estão lá. Então as informações estão sendo vistas de alguma forma. Então leve o seu cliente a ver, porque para ele é importante. E ele vai buscar essas informações dentro dele. Deixe isso e propicie para ele a experiência de ver mais ainda. Então se você tem, por exemplo, um vídeo demonstrativo do seu trabalho, mostre. Se você tem um folder, apresente. Se você tem um material didático, folheie aquele material didático. Se você tem alguma informação que ele possa visualizar, então faça, porque para ele é bastante importante. Quando a pessoa começa a buscar muito a questão auditiva, ou marcar as informações com o pé, ou são pessoas que estão sempre marcando a cadência com o corpo, normalmente são pessoas mais voltadas a um aspecto auditivo. E ela vai buscar aquilo que para ela é importante. Uma coisa muito legal para a gente prestar atenção é quando nós vamos conversar com alguém e pedir uma opinião ou pedir um fechamento de um negócio ou fazer com que ela se posicione e ela olha para os lados. Possivelmente essa pessoa está imaginando alguma pessoa falando com ela, buscando um conselho, o que ela já ouviu sobre aquele assunto, o que ela já percebeu sobre aquilo. A pessoa vai buscar, então, referências auditivas. Por isso, se você tiver essas informações também, é importante você mostrar do tipo um feedback de um aluno ou de alguém que já fez uma experiência. A pessoa vai estar dando um retorno. Os depoimentos são bastante importantes, porque as pessoas que são visuais estão enxergando aquilo que é importante para elas e elas estão ouvindo alguém falar. E sempre as pessoas auditivas buscarão referências do que ela já escutou sobre aquele assunto, ok? A parte da conversa interna é bem legal para você não atrapalhar a conversa dos outros. A minha mãe me ensinou quando eu era pequeno a não me meter na conversa dos outros. Fica quietinho, espera a pessoa acabar de conversar e você fala ou pede licença. Às vezes você está conversando com uma pessoa, seja o assunto que for, independente do segmento em que você for utilizar essa ferramenta, ok? Imagine só essa pessoa, nesse momento, olhando para baixo. E se ela estiver olhando para baixo e você continuar conversando com ela, das duas uma. Você vai atrapalhar a conversa dela com ela mesma ou ela não vai prestar atenção no que você está falando porque ela está conversando com uma outra pessoa. Com ela mesma, mas que ela está conversando, ela está. Nesse momento, então, o ideal é que você diminua aquilo que você está falando, pause um pouco a sua fala, olhe para um papel do lado, faça uma anotação, dê o tempo para que ela tenha um momento de diálogo interno. Que ela possa conversar com ela mesma e buscar aquelas informações que para ela são importantes. Conversar consigo, trazer aquela informação que ela estava buscando, seja auditiva, seja o que ela já viu, e aquela conversa, poxa, será que você vai fazer dessa vez? Você não vai? Eu trabalhei muitos anos da minha vida no segmento de inglês. E as pessoas, na hora de fazer uma matrícula, elas ficavam constantemente em conversas e diálogos internos. Porque elas já falavam, Marco, mas eu já fiz isso tantas vezes. Eu já tentei tanto. E elas buscavam referências auditivas porque ela já tentou falar e não conseguiu. Ela ouvia as pessoas falando e não entendia nada. Ela via as placas e ficava perdida. E aí essa pessoa começava a conversar com ela. Nesse momento, uma dica bacana é você observar as sobrancelhas da pessoa. Se ela curvar as sobrancelhas assim, ó, ela curvar a parte lateral, externa, para baixo, e a da frente aqui, a parte central, para cima, normalmente esse diálogo interno não está bacana. Aí compensa você falar para ela assim, então, ela vai olhar para você. É importante, por quê? Porque ela pode estar tendo um diálogo não muito prazeroso nesse momento e dentro da sua conversa isso tende a atrapalhar. Se a gente estiver falando isso no aspecto de terapia, que também é muito utilizado as pistas oculares, a gente então deixa a pessoa nesse momento sentir o que tem que sentir. Experienciar o que ela tem que experienciar naquele momento, ok? Então ela vai conversar com ela mesma, buscar as informações e normalmente ela traz uma devolutiva para você sobre aquilo que está sendo conversado com ela mesma. Normalmente essa pessoa vai trazer uma informação
que vai ser repleta de informações, com sentimentos, com imagens, com questionamentos, dúvidas, muito rico o que virá depois desse diálogo interno. E por último, nós vamos então para a parte sinestésica. Quando a pessoa está olhando para o canto inferior, nesse lado aqui, no meu caso direito, no seu lado agora você observando o seu lado esquerdo, você então vai observar que ela está vivendo emoções. Isso pode ser numa cena, isso pode ser numa lembrança, pode ser através de uma música, não importa. Quando ela estiver olhando para o canto inferior direito, normalmente essa pessoa está vivenciando uma experiência emocional. Pode ser boa, pode ser ruim, pode ser neutra, e aí cabe a você fazer a pergunta para ela. E o que você está achando? O que você está sentindo disso que eu estou te dizendo? E essa pessoa vai trazer para você um feedback. Seja a área que você for utilizar essas pistas oculares. Não fique só brincando de caças fantasmas. Aquela pessoa está buscando um visual. Ela construiu. Gente, vamos utilizar de forma prática, bacana, na vida. Quando você estiver falando com alguém, essa pessoa buscar essas informações, complemente com perguntas pertinentes àquilo que você já suspeita. Todo aquilo que a gente está falando aqui são técnicas, mas elas não podem ser precisas e dizer que 100% dos casos, até mesmo porque tem pessoas que têm pistas oculares invertidas, normalmente destros ou então sinistros, canhotos, vão ter possivelmente invertidas. Tem pessoas que mantêm o mesmo padrão e tem pessoas que, por incrível que pareça, têm os olhos congelados. A pessoa não mexe. Em algumas vezes, em alguns cursos, nós vamos pedir para que os alunos treinem isso, observando nos olhos, conte uma história, o que você vê, lembre da sua casa na infância, lembre da sua festa de aniversário, me relate o que você está agora vivenciando e o que você sinta agora, o que aconteceu no primeiro fora na sua vida, e a pessoa vai buscando essas informações. Tem gente que vai, viaja, e você vê a pessoa buscando as informações, é muito gostoso. Tem gente que fica com o olho parado assim. E aí é uma decepção, né? Porque fala assim, poxa, e agora? Não consegui treinar absolutamente nada. Não consegui treinar. Então, nesse momento, você pode treinar com seus colegas de trabalho, você pode treinar já efetivamente na prática com os seus clientes, observando. Marco, o que eu ganho com isso? Você vai se tornar um vendedor, um terapeuta, um profissional mais técnico e mais sensível e mais habilidoso em fazer as perguntas certas nos momentos certos, naquilo que você estiver percebendo. Ok? Se você quer conhecer um pouco mais, assista a nossa próxima aula que vai ser sobre sistemas representacionais. Padrões de linguagem. Como a gente usa os padrões de linguagem para você também perceber como essa pessoa que está diante de você se relaciona com o mundo e como ela percebe as informações que chegam até ela. Até logo, pessoal. Tchau, tchau.